Viver o resto da vida frustrado, por quê? Porque você não fez aquilo que você nasceu para fazer. Mas eu acho que diferente disso também, eu sinto que o jovem hoje, ele tá muito ansioso para achar esse talento e acaba testando coisa demais e não faz nada. O talento não é uma coisa que você tem que achar, porque por que as pessoas não sabem qual é o talento delas? Porque elas procuram o talento na mente. Entendi. E o talento não existe na mente. O talento é algo mais profundo. Você tem que silenciar a mente para que esse talento possa se manifestar. Por último, no topo da pirâmide, existe a preocupação com a autorrealização, que é o quê? Que é o sentido e o propósito da vida. Uma pessoa que não supriu as 4 fases abaixo, não vai se preocupar com o sentido. Qual é o sentido da vida? Você está passando frio. Eu olhei e disse, cara, as pessoas que realmente conseguem resultados extraordinários, elas invertem a pirâmide de Maslow. Elas colocam de cabeça para baixo. Elas, por alguma razão, elas se preocupam mais com propósito e com sentido. Elas seguem uma outra linha. Tanto é que você vai ouvir que toda pessoa de sucesso, ela tem uma fase onde ela não tinha dinheiro, onde ela não tinha um lugar certo para morar. Ela passou enormes dificuldades, por quê? Porque ela priorizou o desenvolvimento de algo mais profundo nela. Eu acho que não que exista o tarde demais, mas existe o agora é difícil. É mais difícil, porque uma vez quando você andou anos e anos por um caminho, e aí você olha para o outro caminho, e aí você diz, meu Deus, como é que eu vou abandonar tudo isso e vou para esse lado? Mas eu concordo 100%. Como que eu vou virar um skatista agora? Eu concordo 100% contigo, Lucas, que é muito difícil a gente ter essa percepção no momento certo. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os resultados que essa estrutura, do jeito como ela está posta, estão produzindo nas pessoas? Frustração. Frustração. Fracasso. É uma máquina de frustração. Porque, tipo assim, cara, tem que correr um risco muito alto. Sei lá, pega um streaming, tipo o Alan Zoca. Ele não tem um jogo que ele não jogue muito bem. Sim. Mas, tipo assim, cara, em algum momento ele teve que correr o risco de abandonar. Tipo assim, eu conheço a história do cara. O cara fez gastronomia. Sim. E hoje o cara é um streamer. Ele teve que abandonar tudo pra focar no seu talento, que é ser um jogador online. Então, tipo assim, é muito difícil você correr esse risco. Porque às vezes realmente, tipo, sei lá, às vezes meu talento era dançar. E eu falei assim, cara, vou demorar anos pra ganhar dinheiro com isso, vou ter que fazer outra coisa. E é aquilo que você falou, hoje é tarde demais. E aí tu vai viver o resto da vida frustrado, por quê? Porque você não fez aquilo que você nasceu para fazer. Mas eu acho que diferente disso também, eu sinto que o jovem hoje, ele tá muito ansioso para achar esse talento e acaba testando coisa demais e não faz nada. O talento não é uma coisa que você tem que achar, porque por que as pessoas não sabem qual é o talento delas? Porque elas procuram o talento na mente. Entendi. E o talento não existe na mente. O talento é algo mais profundo. Você tem que silenciar a mente para que esse talento possa se manifestar. Isso é uma coisa que todo mundo sabe num certo nível qual é o talento. Num certo nível. Aí quanto mais você se afasta dele, você vai deixando a sua predisposição para trás e você vai avançando em outras áreas. E aí quando vê, você diz assim, mas no que eu sou bom? Aquilo que você tinha uma predisposição para se tornar bom, se atrofiou. E aquilo que você foi se tornando bom, não tem muito a ver contigo. Eu sempre, até no livro eu comparo isso. O nosso talento é como um roteador, sinal de Wi-Fi. Quanto mais próximo, porque o talento não é uma atividade em si, né? Tipo assim, ser skatista, por exemplo, ou ser guitarrista. Sim.
Nem sempre é tão tangível, né? Essa é a dificuldade, né? Ele é um campo de atuação. É um campo, o talento é um campo de atuação. Por exemplo, matemática é um campo de atuação. Você pode ser engenheiro, você pode ser mil e uma coisa com o seu talento. Então, você tem aqui o roteador que imita o sinal de Wi-Fi. Esse é o seu talento. Quanto mais você se afasta do seu talento, mais fraco o sinal fica. Sim. E quando mais fraco o sinal fica, mais difícil vai ser navegar, abrir uma página ou essas coisas. Então, o que acontece muito? Às vezes a pessoa está assim, num meio termo, e ela ainda consegue navegar bem, mas tem muitas pessoas que estão totalmente fora do seu talento. Elas fazem justamente uma coisa para ganhar dinheiro. E esse ganhar dinheiro logo cedo na vida é que é o grande problema. Porque tu começa assim, para um jovem de 20 anos, 23, 24 anos, de repente ganhar 2, 3, 4 mil reais num emprego, como por exemplo, passar num concurso de Banco do Brasil, um exemplo. E aí você ganha ali 4 mil, 3.500, uau! É uma grana boa, tô morando na casa dos pais, não tenho compromisso. E aí ele vai se habituando àquilo, só que o que acontece? Trabalhar no banco vai explorar o poder pessoal dele? Não, ele vai se habituar a fazer aquilo que ele faz, ele fica ali 10 anos e quando vê, as calças começam a ficar curtas, entendeu? Os 3 mil agora com um pouco de aumento, de promoção, e aí tu fica engessado nisso. Essa é a vida normal, é o que se vive, é o que está posto, difícil você sair disso, principalmente tarde na vida, é difícil, mas esse é o único caminho. Tá? Não existe outro caminho. Sim. Entendeu? Porque uma vez se você começa a trabalhar por dinheiro, e isso é uma necessidade, tem aquela pirâmide de Maslow, né? Está no livro Seja Singular. O que acontece? Tem tem o Abraham Maslow, eu acho que tem um princípio da pirâmide invertida, é o capítulo. Não, pode falar, né, que eu vou achar aqui. Tem o Abraham Maslow, ele fez um estudo muito intenso para saber o que motiva as pessoas. Então, e não é uma coisa que ele estudou e disse, não, o que motiva as pessoas é isso. Ele investigou as pessoas e as pessoas disseram para ele o que motiva. E aí ele criou essa pirâmide de Maslow. E aí na base da pirâmide existe uma coisa chamada necessidades fisiológicas. Essa é a primeira motivação. O que são as necessidades fisiológicas? Tu precisa comer, tu precisa de um lugar para dormir, tu tá com frio, tu precisa te esquentar. Essas necessidades fisiológicas, elas são a maior motivação. Que é o básico do básico. O básico do básico. A segunda motivação é a questão de segurança. Ok, eu tenho uma casa para morar amanhã, vou ter para comer amanhã, eu estou seguro onde eu estou. Então o que acontece? Ele diz o seguinte, não é só a hierarquia, mas o que é mais importante do que a hierarquia é entender que a pessoa só vai se preocupar com segurança, que é o segundo nível da pirâmide, quando o primeiro nível estiver satisfeito. Sim. Então, se eu estou com fome, com frio, sem dormir, a minha preocupação com segurança, ela diminui muito. Por isso que, cara, se tu tá com muita fome, tu vai ter uma oportunidade de passar a mão numa maçã, você não mede muitas consequências disso, porque você precisa matar a sua fome, a segurança fica em segundo plano. Então, só depois de você suprir as necessidades fisiológicas, você vai se preocupar com segurança. Só depois de você suprir
as necessidades fisiológicas e a segurança, você vai se preocupar com relações sociais. Uma pessoa com medo, uma pessoa com frio, com fome, insegura, ela não está muito preocupada. E os meus amigos? Entendeu? Sim. Só depois de satisfeito essas duas necessidades básicas, aí você vai para a terceira, que são as relações sociais. Só quando você satisfez as 3 necessidades básicas, você vai se preocupar com a autoestima. Né? Como está a minha autoestima? E aí, por último, só quando você tiver com a autoestima boa, por último, no topo da pirâmide, existe a preocupação com a autorrealização, que é o quê? Que é o sentido e o propósito da vida. Uma pessoa que não supriu as 4 fases abaixo, ela não vai se preocupar com qual é o sentido da vida. Você está passando frio, você está com fome, você não tem amigos. Né? Por que você vai... Qual é o sentido da vida? Qual é o meu propósito? Você não vai se questionar essas coisas. Você está sobrevivendo, tá? Tipo assim, exato. Cara... Então é por isso que hoje, talvez é por causa da internet que potencializa um pouco de tudo, né? Parece que as pessoas estão muito mais preocupadas com dinheiro e menos com o seu talento. Tipo, porque antes parecia que tinha uma percepção que a galera tentava transformar o seu talento para ganhar dinheiro. Hoje é só o dinheiro pelo dinheiro e ignora essa satisfação. E aí, por conta desse estudo, eu olhei e disse, cara, as pessoas que realmente conseguem resultados extraordinários, elas invertem a pirâmide de Maslow. Elas colocam de cabeça para baixo. Elas, por alguma razão, elas se preocupam mais com propósito e com sentido. Elas seguem uma outra linha. Tanto é que você vai ouvir que toda pessoa de sucesso, ela tem uma fase onde ela não tinha dinheiro, onde ela não tinha um lugar certo para morar. Ela passou enormes dificuldades, por quê? Porque ela priorizou o desenvolvimento de algo mais profundo nela, um chamado, um dom mais profundo que mexia com ela. Então ela ignorava muito essa questão fisiológica. Às vezes ela não tinha um lugar muito... pelo menos, não é que não tinha, mas ela não se preocupava muito. Ela não estava muito ligado para o que os amigos faziam, para questão de autoestima, porque quando tu começa a lapidar o seu talento, esse talento ele é cru. E aí você tem que lapidar ele. E essa lapidação, ela vai exigir justamente que você se humilhe, que você... Por exemplo, eu acompanhei muito de perto a Gisele Bündchen, e óbvio que ignoramos, fala muito sobre a carreira dela, porque o meu convívio com o pai dela, que foi uma das pessoas que estruturou a carreira, e eu era um rapaz novo na época, e eu estava estruturando a minha carreira, e eu olhava muito como ele fazia. Por exemplo, aí você vai perguntar, mas qual é o talento da Gisele? O talento da Gisele é a expressão corporal. Então você tem pontos fortes, que são as suas aptidões, o seu talento, o seu dom, mas ele não está isento de pontos fracos. Então o que você faz? A maioria de nós passa a vida inteira se focando em eliminar pontos fracos. E não, você tem que potencializar os seus pontos fortes. Então você vira um cara médio, né? Sim, porque tu nunca vai alcançar verdadeiro sucesso profissional sobre uma área dos teus pontos fracos. Os pontos fracos você simplesmente administra a ponto deles não impedirem o desenvolvimento dos seus pontos fortes. Mas vamos lá.